E alguém chegou para mim e perguntou, e disse, por que você não volta para Jesus? Eu olhei para ela assim e disse, você está louca? Voltar para Jesus para quê? Você sabe o que está falando? Você sabe e tem certeza do que está falando? Você conhece? Você sabe o que significa voltar para Jesus? Não. E por que você está me convidando? Se você, nem mesmo você conhece, nem mesmo pastor sabe ensinar as escrituras para vocês. E nem vocês interessam em buscar conhecimento bíblico. Você não pode fazer isso. Está convidando as pessoas para assistir a Jesus. Jesus não é mercadoria para andar se oferecendo assim. As coisas de Deus nascem aqui, no nosso peito, no nosso interior. O engraçado é que eu fico observando nas escrituras que Deus, Ele preparou tudo de conformidade com a natureza e como deveria ser feita, certo? Para a construção e edificação da sua casa, certo? Para quê? Para quê? Para quê? O migrador, certo? O devorador não invadisse a sua casa para ali tomar o que você tem, certo? Mas me parece que as coisas giram ao contrário, certo? Tudo está girando ao contrário. Que ao invés de você se proteger, se guardar e guardar a palavra do Senhor, você pega da boca do teu filho e dá na mão do migrador. Você mesmo. Por que isso acontece? Porque você é uma mente, você tem inteligência artificial. Então, o dízimo era para o levita. Aí o pastor, eu dizendo para o pastor, mas o dízimo não era para o levita, por que é que a gente tem que pagar dízimo se a gente não somos levita? Né? O senhor não é levita, por que eu tenho que pagar dízimo para o senhor? E se o senhor recebe dízimo, por que o senhor não distribui para os necessitados? Porque dízimo não é para o senhor tem bens, o senhor o senhor é bem empregado, trabalhando no banco, era bancário ele, trabalha no banco, e ainda se aposta do dízimo dos pobres? Não, está errado. Não, mas o dízimo era antes da lei. Abraão do dízimo a Melquisedeque. Sim, porém você tem que ver quem era Melquisedeque. Procure saber quem era Melquisedeque. Que Melquisedeque era rei Salém. Sim, meu filho, rei Salém, mas ele era rei espiritual, como Cristo, certo? Ele não era rei material, rico. Ele era um rei espiritual, ele é a imagem de Cristo. Melquisedeque não tinha família, não tinha parente, não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Era um peregrino pela terra, certo? Ao contrário de Jesus, que Jesus tinha mãe, tinha pai, tinha irmãos e tinha até primo. João Batista era primo de Jesus. O que não via ser com Melquisedeque. No ditado popular, Melquisedeque era um pobre lascado, não tinha nem um caimoro. Foi por isso que Abraão deu o dízimo a ele, que é para ser o contrário, é para o rico dar o dízimo pobre, e não o pobre dar o dízimo rico. Certo? Não pode. Quando você que é pobre, dá dízimo ao pastor, você está cometendo um grave erro bíblico. Porque a natureza divina é que você receba dízimo, não dê o dízimo para rico, mas para você receber do rico, dízimo. Porque dízimo é esmola. Ou você não sabe disso? É para o pastor pegar o dízimo que recolhe e distribuir para o necessitado. Não é para ele se apossar. Quando ele se aposta daquilo que não é dele, ele está cometendo bem um agravo contra a lei brasileira. Porque isso aí é crime de apropriação indébita. E está inserida na lei, no decreto-lei de número 2.848. Isso da cadeia. Se você denunciar o pastor, ele vai preso. Porque é lei, não pode.
Ele não pode se apossar, comprar carro para ele, pagar sua dívida, não pode, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo, quando aconselhou nas cartas ao povo na Ásia Menor, ele aconselhava que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador, porque Paulo também era trabalhador e ganhava, e ele vivia do seu sustento, da sua casa, do seu trabalho, do seu suor. Paulo não vivia de dízimo. Paulo trabalhava. Jamais ele ia aconselhar que um obreiro se apossasse e vivesse do dízimo. Como é que Deus está falando todos os dias? Nos meus outros vídeos aí atrás, se você olhar, é tudo dando conselho para o bem, porque Deus não dormita. Deus é vivo e Ele sempre levanta os seus verdadeiros filhos para avisar que vocês estão sendo vítima do migrador, do gafanhoto, que invadiu o seu campo para tomar e se apossar do que é seu. Se acorde, viu? Se acorde.